Pois bem, mas não é só o problema do sistema de uma forma geral. É evidente que o sistema é o canalizador disso tudo, ele é o responsável, ele que produz isso. Agora, nós temos que ver e refletir sobre as responsabilidades dos governos em relação a essa situação. Na situação do Rio Grande do Sul, vamos lá. Eduardo Leite, o governador do PSDB, que é um apoiador, inclusive, do Bolsonaro, foi um apoiador do Bolsonaro, ele dedicou 0,4% do orçamento para gastar na defesa civil. E veja, eu estou falando isso do orçamento para esse ano de 2024, considerando que no ano de 2023 nós tivemos 3 situações de cheias não tão terríveis quanto essa, mas pelo menos a de novembro foi muito forte e que chegou inclusive a quase 100 mortos e muitos desabrigados. Pois mesmo numa situação como essa, e que os institutos que fazem aferição do tempo, das relações, das mudanças climáticas e tal, já apontavam que para o mês de maio teríamos fenômenos semelhantes ao que aconteceram ano passado. Pois o governo de Eduardo Leite virou as costas para isso. E é preciso dizer mais. Eduardo Leite incentivou mudanças na estrutura do meio ambiente no Rio Grande do Sul, com agressão ao meio ambiente de mais de 500 projetos ou medidas governamentais e tal que violentam o ecossistema. Então, responsabilidade concreta do governo do estado, que hoje se pousa aí como vítima, se vitimizando frente a essa realidade triste que vivem os gaúchos no Rio Grande do Sul. Mas um dos maiores responsáveis é justamente ele. Mas aqui nós também não queremos tirar a responsabilidade do governo Lula, porque também não tem política de prevenção. Não é um problema da responsabilidade apenas do Estado, mas há políticas nacionais que precisam ser desenvolvidas no sentido da proteção do meio ambiente. No entanto, o que é feito pelo governo em relação ao marco temporal? Que dizima populações inteiras de indígenas na Amazônia, com o marco temporal. O que é feito em relação à zona equatorial, né, que é uma política da Petrobras para a exploração de petróleo dentro da selva amazônica, que vai significar o quê? Destruição de matas, expulsão de povos originários de suas terras e mais desequilíbrio no ecossistema. O principal elemento que leva ao aquecimento global, que os cientistas tanto falam, é justamente a utilização de mecanismo de combustão a partir do petróleo. Ou seja, a partir do produto fóssil do petróleo. Gasolina e demais combustíveis. Energia, enfim. Essa é a realidade. Agora, isso tem sido alertado constantemente pelos cientistas, por aqueles e pelos ambientalistas, evidentemente, aqueles que se preocupam com a natureza. Então, a política do governo federal tem sido essa, né? Incentivar esse tipo de coisa, e não tem uma política concreta prevista no orçamento para proteção ambiental, e reclama dos recursos que devem vir do exterior. Né? Mas aqui não tem uma política concreta. Né? Fala uma coisa, mas a prática é outra. E o Eduardo Leite, bom, é isso que vocês viram. Né? Então, essas são as situações que levaram a essa crise que vivemos hoje, né? Em relação aos problemas das crises climáticas,
né, dos fenômenos climáticos, das catástrofes que aí estão acontecendo. Que não são só aqui no Brasil. Ano passado nós vimos o que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, com as queimadas que destruíram parte significativa das florestas daquele país. E o degelo, que a gente vê, que altera o clima na Europa. Nós vimos o calor na Europa, o verão europeu foi algo que não se via há mais de 50 anos. Então, tudo isso são políticas que são aplicadas pelos governos, mas em nome de um sistema chamado capitalista, que é para arrecadação, concentração de renda e aumento dos lucros de grandes empresários, de grandes empresas, de empresários do setor banqueiro, dos rentistas, né? Do agronegócio que destrói a natureza para fazer monocultura, que pode ser exportada, produzir arroz, feijão, batata, mandioca, milho. Isso não dá tanto lucro quanto dá produzir soja, produzir cana-de-açúcar. Então essa é uma das realidades. A gente precisa refletir sobre isso. Esse sistema nos serve? Fica para o próximo vídeo.